O Olavo é complicado, né, cara? Você era mais próximo dele? Como que era a sua relação? Então, é Porque eu igual. eu vi ele ficando malucão, ou sei lá se ele sempre foi assim, eu nunca vi, mas cara, não eu tinha uma certa simpatia e de repente isso desapareceu totalmente, quando eu li os livros dele e tal, e qual era a sua relação com ele? Então, esse é o tipo de coisa, né, que as pessoas olham de fora e cada um cria uma É, cria fantasia uma também, uma narrativa uma toda. narrativa e tal, e que serve para polarizar, né? É, Porque o Olavo está muito mais próximo do bolsonarismo. Eu estou aqui exercendo meu papel de jornalista, vigiando qualquer governo, né, o governo federal. Eu sempre atuei no âmbito nacional. Agora estou fazendo um programa até local no Rio de Janeiro também, então estou atuando ali num âmbito local, mas o meu âmbito como colunista, comentarista, âncora, sempre foi nacional, né? é. É, e o Olavo está aí aliado ao bolsonarismo, e, e eu organizei o livro dele. O que eu ia dizer, né, porque eu estava fazendo essa analogia com esses binarismos e tal, é Sim. que você tem petista, por exemplo, que aí fica me associando ao Olavo, e aí você entra na rede social, o Olavo está lá me atacando. É, Entendeu? Então não tem. colocou até apelido pra você, porque quando ele odeia uma Bota para pessoa todo ele mundo e bota tal. se Mas ele isso odeia ele aí não, faz não tem por parte. que entrar nesse tipo de mérito, né? O que eu falei a respeito de divergências existem no Ah, debate tá. público, Mas você e falou que ataques, crimes contra a honra, ah, ou ameaças eventualmente e tal, mas tudo aconteceu isso por parte dele ou não? tudo Ou não isso chegou a vai para a justiça, mas chegou a esse vira a ponto com ser ele que eu não processo judicial. Todos os ataques que eu recebo são encaminhados para os meus advogados, não, todos mas a eles. parte E dele os meus advogados decidem o que vão ah, fazer. tá. Aí é cada caso específico. É, Mas no caso do Olavo, teve algum ataque ou simplesmente essas não, brincadeiras? não, tem Tem volta e meia. Ah, tá. ataques, sem dúvida. Tem dele, tem de vários outros militantes e tal, que estão nesse papel que eu estava descrevendo Entendi. antes aqui. Mas você falou que organizou o livro dele, né? Não, organizei o livro, não tem problema nenhum de falar dessas É, coisas, porque eu continuo sendo eu, né? As coisas que eu defendi, eu continuo defendendo, as coisas que eu criticava, eu continuo criticando. É que as pessoas ficam, a partir das coisas que você defende, né? Que são ideias, causas, determinadas, elas ficam te associando a pessoas, é. né? E as coisas não são assim. Então, o Olavo, ele escreveu durante décadas artigos na imprensa, e esses artigos ficaram muito bagunçados num site, empilhados lá sem uma ordem. E naquele momento em que se desenvolveram as redes sociais e tal, estavam surgindo ali colunistas na internet, de portais, os veículos passaram a ter o portal na internet e tal. E muitos estavam repetindo várias coisas que o Olavo falava. E o Olavo teve uma atuação nesse momento em que a esquerda estava no poder e até percebendo na raiz a ascensão de uma esquerda, como acabou sendo a esquerda petista, a partir daquelas ideias que circulavam no meio universitário e tal, e trazendo alguns autores que descreviam esses processos, né, como Antônio Gramsci, e que pregavam certo tipo de militância, se infiltrando nos chamados centros disseminadores de ideia da sociedade, que são a própria mídia, o sistema de ensino É. e tal, show business, essas coisas. Então, havia ali uma necessidade, até por uma questão de história político-cultural do debate público brasileiro, de se organizar a obra do Olavo. Eu até brinco que eu não organizei a do Diogo Mainardi, por exemplo, que eu lia muito, e até antes de ler mais profundamente a obra do Olavo, tive algum contato assim mais superficial, mas eu voltei um pouco depois, né? E o Diogo eu li bastante os artigos dele, e eu só não organizei porque ele já tinha organizado, né? Ele tinha lançado uma coletânea, que é ótima, a Tapas e Pontapés, depois lançou outra, né? Lula é minha anta, e o Olavo não tinha lançado uma coletânea de uma maneira que eu achava que deveria ser lançado. Então, eu organizei essa obra, que não inteiramente política, propriamente dita, em termos de partidarismo e tal, porque eu pego os artigos dele sobre a construção da personalidade, sobre cultura, sobre pobreza, sobre vocação, sobre conhecimento. Então, tem várias coisas ali que são questões existenciais, sociais, culturais. Aí depois ele entra, eu fiz essa divisão temática por capítulos, né? E depois entra ali numa descrição do que é a democracia, quais são as forças
que atuam dentro de uma democracia saudável, dentro de uma democracia doente, o que acontece e tal. Então, ele tinha ali artigos educativos nesse sentido, né? Só que ele tinha uma atuação como analista, como opinador e tal, que lidava com aquelas pessoas que estavam naquele período histórico no poder Claro. e tal, atuando. E ele de O fora. que Exatamente. Então, são várias camadas ali dentro da obra dele. Essa própria reunião de artigos e tal é uma camada de crítica cultural. Ele tem outras ali de filosofia, de história da filosofia dentro da obra dele. Mas essa camada eu achava que precisava ser organizada. Esses artigos eu considero até hoje muito bons, esses existenciais, sociais e tal, etc. E tinha ali os artigos a respeito dos governos do PT, a respeito da própria cobertura da imprensa brasileira em relação ao debate público americano. Tinha algumas coisas mais específicas, né, sobre o Obama e tal, não sei o quê, mas tinha a questão geral, né, em relação ao debate público, qual é o elemento que falta, qual é o elemento que poderia entrar. Então, assim, tudo isso era muito importante que fosse organizado, e eu acho que o livro é importante que ele exista, e ainda é um objeto ali para consultas, etc., para as pessoas que queiram entender o que vem acontecendo com o Brasil. Agora, o livro não tem nada a ver com a figura em si do Bolsonaro diretamente, embora você possa encontrar ali elementos e tal que mostram que havia um espaço ali para o surgimento de uma figura, eventualmente como o Bolsonaro, e aí cada um faz a sua análise. Então, assim, essa associação de Olavo com Bolsonaro, ela veio depois do livro, né? Pela proximidade entre eles, a partir... E aí até tem um artigo, Breve História do Bolsolavismo, quem quiser procurar, está publicado no Antagonista. Eu mostro ali a live em que o Olavo começou a conversar com Jair Bolsonaro a respeito da formação de uma militância dirigida, como essa que atua nas redes sociais, porque o eleitor é disperso, aparece lá para votar em 4 anos, mas o grupo político, né, percepção do Olavo precisava de uma militância dirigida, então eu mostrei também depois as origens. Então, assim, o livro, você organizar o livro de um autor por considerar aquilo importante no debate público e até elogiar o autor por determinadas questões específicas, não tem nada a ver com você concordar com tudo que o autor diz, com tudo que o autor fez na vida antes, durante ou principalmente depois do livro, né? Então, as minhas divergências em relação às opiniões do Olavo, elas apareceram desde sempre, principalmente ali depois do livro. Ele apoiou candidata que em 2014 não tinha chance nenhuma. Ele era meio contra, mais a favor da cassação do mandato do que da Dilma, do que do impeachment. Só que a cassação do mandato nem sequer houve, né? Porque o Gilmar Mendes, depois, como presidente do TSE, acabou, como a gente passou a dizer, absolvendo a chapa Dilma Temer por excesso de provas. Né? É o contrário. Então, se você esperasse, ela não teria perdido o mandato, né? Provavelmente. E aí havia uma indecisão naquela época, mas muitos ali, até sob crítica, alguns, né, próprio Kim Kataguiri e do Olavo, eles foram adiantes ali naquela iniciativa pelo impeachment da Dilma Rousseff e ela foi empichada. Então, apareceram naturalmente várias divergências, porque eu já era colunista. Claro. O livro foi publicado em agosto de 2013 e eu publico artigos na internet desde 2003. Então, eu tenho a minha coluna, tenho minhas opiniões e tal. Só que no Brasil tem grupos assim que acham que você deve submissão completa a uma pessoa que, em algum momento, teve uma relação... não é nem relação, porque depois eu vou falar da parte pessoal, mas que em algum momento teve um trabalho conjunto ali, que uma coisa ajudou a outra, se uniu com a outra ali para um determinado trabalho específico, né? Então, dito isso, a gente passa para a parte pessoal, para acabar com certas fantasias, por exemplo. Né? Então as pessoas falam assim, não, o Felipe foi aluno do Olavo, então não sei o quê. E aí elas imaginam o Olavo num quadro negro, eu numa sala de aula durante anos e tal. Muitas conversas entre nós pelo telefone e convivendo diariamente, articulando, de repente, uma chapa bolsonarista. Nunca aconteceu, né? Nada disso. Eu devo ter falado uma ou duas vezes, sei lá, no telefone, por uma questão de livro e tal. Teve uma vez que ele me ligou por uma ideia que ele teve pouco depois do livro, de um outro livro e tal, mas na época eu estava muito ocupado, isso acabou não indo em diante.
mas foi mais por e-mail e mais até com a esposa dele, porque ela faz assim um trabalho como se fosse de agente, de empresário ali dele, de assessor. Então eram mais questões burocráticas. E eu nunca estive pessoalmente com o Olavo na vida, né? Ele mora nos Estados Unidos, eu nunca fui lá visitá-lo. Eu era simplesmente um leitor da obra dele, como de vários outros colunistas, que organizou o livro, porque eu achei necessário, porque vários artigos ali eu gostava de mostrar para pessoas próximas e tal, porque eu considerava bastante descritivos da realidade em torno, naquele momento, alguns atemporais e alguns sobre aquele momento, né? Então, eu organizei o livro, mandei projeto para ele por e-mail, né, passando por uma outra pessoa, e ele me respondeu interessadíssimo. Ele estava sendo publicado por uma editora menor do que o Grupo Editorial Record, né, que era o maior grupo do Brasil no momento, e eu já tinha apresentado o projeto para o Carlos Andreasa, então diretor executivo da Record, e ele topou. Eu já tinha o título, né, que eu dei, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Foi um sucesso em termos de marketing, absurdo, esse título, com a obra, com o próprio design da capa do Léo Iacarino, excelente e tal, com aquela o idiota ali na parte do lado do livro, né? Como é que chama? Lombada do livro. E aí deu tudo certo ali em termos de venda do livro, etc. E, enfim, foi um processo ali, eu estava contando do e-mail, né? Ele gostou e tal. Ele falou, toca isso, pode fazer o livro e tal. Não sei. E eu organizei o livro foi pronto, não teve a participação direta dele na organização do livro. Eu organizei o livro a partir da obra dele, que ele passou lá décadas fazendo, obviamente. Aí eu contextualizei, escrevi prefácio e tal. Então foi isso, e foi um best-seller. Foi um best-seller que foi levado para a rua, inclusive, por muita gente ali na época do impeachment da Dilma, mesmo o Olavo tendo essas questões relativas a impeachment, cassação de mandato. Então teve muita atuação ali na rua, né? A militância gosta de mostrar eu próximo de cartazes daquela época, é uma coisa ridícula, porque eu era o organizador do livro, estava lá jornalista, colunista, em manifestações, cobrindo, né? Vendo o que estava acontecendo, escrevendo sobre aquilo, e aí vinha gente, né? Que gostava do Olavo, tirar foto comigo, pode tirar foto e tal, não sei o quê, eu tirava foto com eles. Mas, enfim, eu continuei tendo o meu trabalho como colunista, como jornalista, então continuei vigilante e não passo pano para sujeira. Então, corrupção, para mim, em gabinete, peculato em gabinete, é coisa de bandido. Bandido tem que ser preso, não interessa se é de direita, se é de esquerda e tal, e eu não minimizo, eu não relativizo. E isso incomoda toda uma ala aí que resolveu participar de alguma forma, direto ou indiretamente, de um projeto de poder. O exemplo seria como se você tivesse reunido os contos do Lovecraft e de repente o pessoal associar você a xenofobia porque simplesmente você acha que aquilo tem um valor cultural e para aquela época, entendeu? Não, perfeitamente. É exatamente isso. Mas aí a gente volta a uma questão que transitou aqui em todos os assuntos que a gente abordou, uma dificuldade de uma boa parcela da população de perceber vários elementos dentro de uma mesma pessoa, dentro de um mesmo grupo, dentro de uma mesma corrente ideológica. De um contexto. A pessoa só tem uma mente binária, muitas vezes, e ela precisa destrinchar melhor certos aspectos e certos elementos. Então, tem muita gente que tem dificuldade de compreender que uma pessoa, por exemplo, possa escrever uma obra ótima, boa, em determinado período e tal, sobre questões gerais, inclusive, uma obra que parte dela é perene, e possa ter descrito determinada época e tal, e depois possa ter se transformado ter passado a ter um outro tipo de atuação que não é o do intelectual que descreve determinada época, determinado tipo de governo, de acontecimento, das suas estruturas, os elementos que estão em jogo e tal. É a pessoa que passa a ter um comportamento mais militante. Claro. E essas coisas acontecem ao longo da história, né? Pessoas que têm uma obra legal em determinado período, que fizeram uma coisa legal, depois que fizeram coisas erradas, coisas sujas, mas a obra continua valendo em determinado sentido, e aí você precisa fazer aí todo o equilíbrio. Então, essas coisas, assim, para mim, para quem lê muito, para quem estuda e tal,
elas são absolutamente normais. Só que, como o debate político envolve eleição, envolve tomada de poder e tal, você sempre tem grupos que tentam associar as pessoas de uma maneira assim, indelével, Se né? pegar, pegou, né? E se pegar, pegou, ou dizer que a pessoa ou é traíra, né? Que é a palavra que eles usam muito, também. é traíra e tal, não sei o quê. Mas de tudo É que. traíra de quê, né? É, Porque assim, eu continuo defendendo as mesmas coisas, eu vejo toda a roubalheira que aconteceu durante os governos do PT, eu continuo admirando certas explicações de vários intelectuais que viveram naquela época, e não necessariamente eu concordo com todos hoje, e nem por isso os ataco, né? Muitos acabam me atacando, né, com essas mentiradas e essas difamações e tal. Isso acontece.